nós estamos vivendo mesmo é uma crise de confiança, né? O investidor, ele, quando desconfia de alguma coisa, ele não aposta suas fichas, ou seja, não investe o seu dinheiro, e isso faz com que a economia fique meio suspensa, fica meio paralisada. E a publicidade, como ela é uma ferramenta importantíssima no desenvolvimento econômico, ela acaba sofrendo, porque ao mesmo tempo em que existem empresas que são mais arrojadas e percebem que existe uma oportunidade de uma crise econômica, então ele vê seus concorrentes parando, ele percebe uma certa letargia dos seus principais concorrentes, então ela tenta ganhar mercado com isso, acelerar. Porém, isso é a minoria. A grande maioria acaba retraindo os seus investimentos, postergando os seus investimentos até chegar numa situação mais segura. E isso fez com que a economia do nosso negócio já sentisse os efeitos dessa retração econômica. Mas a gente não pode tapar o sol com a peneira de que a Petrobras é a maior empresa brasileira, né? Muitas empresas dependem da sua economia, né, do seu movimento, então o mercado brasileiro como um todo, mas o Espírito Santo depende da Petrobras também, né? A Petrobras é uma grande empresa que está sediada aqui no Espírito Santo, né? Como no Rio de Janeiro, como em outros estados. Isso acaba provocando em cadeia, né, empresas que param de fornecer para a Petrobras, consequentemente pessoas perdem emprego, consequentemente a economia e o comércio se ressente, né? Então, a alternativa que a gente procura colocar para o cliente num momento como esse, e que ainda tem uma dose aí que a gente não pode deixar de dizer, né? O governador Casagrande não foi reeleito e o ex-governador Paulo Artung, ao assumir, ele não deu continuidade a várias ações que o governador anterior tinha implementado, e nesse período tem feito muito pouca coisa. Então a economia do Estado também está girando muito devagar. Então o que a gente tem procurado falar para o cliente é: você tem que olhar para as suas posições, aquilo que você conquistou, né? Então manter essas posições no momento de dificuldade em que a crise fica mais aguda é extremamente importante para o futuro. Eu tenho certeza que muitas empresas sairão mais fortalecidas da crise do que entraram. Eu acho que o Espírito Santo ele sofre pouco em relação, sofre como todos os mercados sofrerão, mas sofre pouco. Eu acho que a gente já passou pelo mensalão. O mensalão foi um momento de uma perda institucional de credibilidade do nosso negócio importante, né? Afinal de contas, nós tínhamos envolvidos ali no mensalão duas grandes agências mineiras, né? As duas maiores agências de Minas, né? Que não existem mais. Agora, com essa situação da Petrobras, eu acho que é uma coisa que não é bom para o nosso negócio, mas vem somar a situação econômica, né? Só para dar um número aí fresquinho, né? O investimento publicitário em 2014 cresceu 1,5%. 1,5%. A inflação foi de 6 alguma coisa, crescemos 1,5%. Ou seja, não crescemos. Nem um crescimento vegetativo a gente teve. A gente não conseguiu nem crescer a inflação. Ou seja, nós tivemos retração. O mercado ele retraiu. No momento em que você vê o poder aquisitivo do consumidor cair, você vê o consumidor já com determinado nível de endividamento, você olha a capacidade produtiva das empresas diminuindo,
Você vê um investidor de fora não querendo investir no Brasil porque o Brasil é um país em que as coisas mudam, podem mudar muito rapidamente. Você vê o governo perdido sem saber direito como fazer as reformas necessárias. O segmento privado, ele fica muito acuado, né? E não tem dúvida, não só a atividade publicitária ela acaba sendo atingida, nós somos talvez os primeiros a perceber isso, mas eu acredito que outras atividades começam a perceber e a sentir desse próprio momento que a gente vive, que eu repito, primeira palavra que eu falei aqui, nós vivemos uma crise de confiança. Quando você não crê, você não segue, você não faz. Não, isso acontece já há bastante tempo. Os processos de fusão, aquisição, incorporação é uma coisa que já acontece há muitas décadas no mundo afora, em várias atividades. Porém, na atividade publicitária, a gente percebeu que com a globalização isso acabou se reforçando em si, né? Então, a gente olha as grandes empresas brasileiras, eram todas nacionais. E no meio das nacionais nós tínhamos lá 3 multinacionais. Hoje, das 20 maiores empresas de publicidade no Brasil, você tem 3 nacionais. O resto é tudo multinacional. Por quê? Elas foram comprando, incorporando as nacionais, né? Por quê? Você está falando de mercados em que são empresas que estão no mundo inteiro. São redes de comunicação, de agências que estão no mundo inteiro. Então, o poder de fogo, de investimento dessas empresas é muito grande e a capacidade de seduzir empresas brasileiras ou empresas que estão iniciando, que são aquelas empresas com perfil criativo ou empresas que já estão numa fase muito madura em que os sócios ou os proprietários estão numa fase de transição. Isso acaba acontecendo num processo natural. Aqui no Espírito Santo é um pouco diferente. Isso, eu sempre fui partidário de que somando, num primeiro momento você somando estruturas, você vai dividir receitas, mas você soma para o negócio no final, né? Nós experimentamos ao longo da trajetória dos 28 anos da Prisma várias atividades nesse sentido, né? Várias. Né? E eu vejo isso como uma coisa boa para o mercado, fortalece o mercado, desde que seja feito de uma forma profissional, de uma forma em que acrescente para o mercado algo novo e que faça o cliente perceber de que está surgindo a partir dali algo mais consolidado, mais forte, dentro de uma visão mercadológica melhor.